Olá, meu segundo ano, meu super segundo ano, como vocês estão? Bora fazer mais um módulo, tá, galera? Frente 222, módulo 37. Profeliz, vocês conhecem bem. Gangue, agora é o seguinte, continuando calorimetria, a gente vai ver sobre trocas de calor, tá? Trocas de calor está relacionado com um corpo perder calor e um corpo receber calor, tá? Normalmente, quando eu vou analisar as trocas de calor, elas acontecem dentro de um calorímetro. O calorímetro é o recipiente onde eu vou colocar os meus objetos que vão efetuar a troca de calor. Olha lá a definição. Calorímetro é um aparelho isolado termicamente, ou seja, ele não troca calor com o meio externo. A gente chama isso de adiabático, tá? Então, ó, é um aparelho isolado termicamente do meio ambiente, usado para fazer estudos sobre a quantidade de calor trocada entre dois corpos de temperaturas diferentes. Aqui eu coloquei duas imagens, né, só para a gente olhar o que é um calorímetro. Então é um potinho, ó, que ele vai evitar a troca de calor com o meio externo. Eu vou colocar os meus objetos aqui dentro, ó, e eu tenho um termômetro, que eu vou observar a variação de temperatura até atingir o equilíbrio. Ou seja, quando ambos, né, os dois ou mais compostos que estiverem aqui dentro, obtiverem a mesma temperatura. Então, a temperatura final do composto A e do composto B tem que ser a mesma. Então, ele chega numa temperatura de equilíbrio e eu observo isso por esse termômetro, tá? Princípio das trocas de calor sem mudança de fase. Então, olha só, agora a gente vai imaginar uma troca de calor acontecendo sem mudança de fase. O que seria isso? Por exemplo, eu pego água a 30 graus Celsius, 1 litro de água a 30 graus Celsius, e eu misturo com outro 1 litro de água a 60 graus Celsius, beleza? 1 a 80 graus Celsius, estado líquido, e vou misturar com outra quantidade de água a 60 graus Celsius, que também está no estado líquido. Quando eu misturo as duas, o resultado final continua sendo no estado líquido. Então, eu não tenho mudança de fase por enquanto, tá? Então, olha só, eu coloquei primeiro um gráficozinho aqui para a gente analisar. O composto de maior temperatura, quando ele se relacionar com o composto de menor temperatura, eles vão fazer troca de calor entre si. O corpo de maior temperatura vai diminuir a temperatura, vai perder calor. E o corpo de menor temperatura vai absorver calor e elevar a temperatura. Quando ambos os compostos atingirem a mesma temperatura, eu cheguei na temperatura final, que a gente chama de temperatura de equilíbrio, tá? Como a gente vai fazer esse cálculo? Vai ser a soma dos calores entre os meus compostos. Se eu tiver troca de calor entre dois compostos, eu tenho calor 1, calor 2. Se eu tiver 10 compostos, eu vou ter 10 calores sendo somados. E eles são igual a zero, porque existe o processo de conservação da quantidade de calor. Ou seja, é impossível um corpo perder 10 calorias e o outro corpo, por exemplo, absorver 12 calorias, certo? Então, é impossível. Ou seja, se um cara perdeu 10 calorias, alguém tem que receber essas 10 calorias. Então, é um processo conservado, por isso que eu igualo a zero, tá? Então, olha só, vamos treinar isso aí. Exercício 1, página 153. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Três amostras de um mesmo líquido, então as três coisas estão no estado líquido, são introduzidas num calorímetro adiabático, né, que não troca calor com o meio externo, de capacidade térmica desprezível. Percebam uma coisa. Agora, ele falou sobre um calorímetro, mas ele disse que o calorímetro apresenta uma capacidade térmica desprezível. Em outras palavras, nesse exercício, a gente não vai utilizar o calorímetro como objeto de troca de calor. Então, a gente vai ignorar o calorímetro, tá? Então, olha só, eu tenho 3 amostras de um mesmo líquido. Aí ele passou os dados aqui. O primeiro líquido eu tenho 12 gramas a 25 graus Celsius. O segundo composto eu tenho 18 gramas a 15 graus Celsius. E a terceira amostra apresenta 30 gramas a 5 graus Celsius. Calcule a temperatura do líquido quando se estabelecer o equilíbrio térmico no interior do calorímetro. Olha só. Calor da amostra 1
calor da amostra 2, calor da amostra 3, a soma disso tem que ser igual a zero. Como que é a equação de calor? Massa vezes o calor específico vezes variação de temperatura. Então, eu tenho a equaçãozinha de calor para a amostra 1, equaçãozinha de calor para a amostra 2 e equaçãozinha de calor para a amostra 3. Quero fazer mais um comentário com vocês. Quando eu misturo líquidos diferentes, o exercício tem que me passar o calor específico de cada líquido. Agora, quando eu coloco 3 amostras de um mesmo líquido, já que é o mesmo líquido, eles vão apresentar o mesmo calor específico. Então, esse C1 você pode cortar, o C2 você pode cortar e o calor específico 3 você pode cortar. Sempre que eu tiver uma mistura de coisas iguais, né, de um mesmo líquido, por exemplo, eu posso cortar os calores específicos, tá? Só se for o mesmo líquido. Se eu tiver 3 amostras de líquidos diferentes, aí eu vou ter que colocar o calor específico de cada uma, tá? Prestar atenção nisso. Então, cortei o calor específico, já que a amostra é a mesma. Aí, a amostra 1, eu tenho 12 gramas, vezes a variação de temperatura. Temperatura final, que é de equilíbrio que eu quero descobrir, menos a inicial, 25. Amostra 2, massa 18 gramas, temperatura final vou descobrir, menos a inicial, 15 graus Celsius. Mais, amostra 3, massa 30 gramas, variação de temperatura final, menos a inicial, 5 graus Celsius. Lembrar de fazer o chuveirinho aqui, né, pessoal? Ó, repetir a linha aqui, tá? Mas é igual. Aí vai lá. 12 vezes temperatura final, 12 temperatura final. 12 vezes menos 25, menos 300. 18 vezes temperatura final, 18 temperatura final. 18 vezes menos 15, menos 270. Mais 30 vezes temperatura final, 30 temperatura final. 30 vezes menos 5, menos 150. Aí, o que eu faço aqui? Para não me confundir, ó, eu pego todo mundo que tem temperatura final. O 12, o 18 e o 30. Ó, coloquei juntinho aqui, ó. 12, 18 e 30. 12 mais 18 mais 30 vai dar 60. Depois eu pego os números, ó. Menos 300, menos 270 e menos 150. Ó. Menos 300, menos 270, menos 150. Que vai dar menos 720. Pego esse 720 e passo para o outro lado da igualdade. Vai positivo, então minha temperatura final é igual a 720 dividido por 60. Temperatura final, 12 graus Celsius. Ou seja, após a troca de calor entre a amostra 1, 2 e 3, todas elas vão apresentar a mesma temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final igual a 12 graus Celsius. Eu sei que olhando esse exercício parece que assusta, né? Porque ele é meio grande, mas é fácil esse conteúdo, tá? É basicamente substituir na fórmula. Pessoal, agora a gente vai fazer o exercício 2 da página 153. E eu coloquei ele agora porque o calorímetro vai fazer parte da conta. No exercício 1, o calorímetro foi... A capacidade térmica do calorímetro foi desprezível, então a gente arrancou o calorímetro fora. Agora, nesse exercício 2, o calorímetro vai participar. Então, presta atenção. Um calorímetro de capacidade térmica, lembrar que capacidade térmica é o C maiúsculo, de 100 calorias graus Celsius, contém 800 gramas de água a 80 graus Celsius. Presta atenção agora. Se eu tenho um calorímetro e dentro dele tem água a 80 graus Celsius, a temperatura do calorímetro é exatamente igual à amostra de água que está lá dentro. Se a água está a 80 graus Celsius como temperatura inicial, a temperatura do calorímetro também será 80 graus Celsius. Percebam que ele não passa a temperatura inicial do calorímetro, porque você deve saber que é a mesma do composto que se encontra lá dentro. Beleza? Essa dica é importantíssima. Daí, olha só, então eu tenho um calorímetro de capacidade térmica 100 calorias graus Celsius, ele contém 800 gramas de água a 80 graus Celsius. Aí ele pede a quantidade de água a 20 graus Celsius, que deve ser adicionada a fim de que a mistura tenha uma temperatura final, ou temperatura de equilíbrio, que é a mesma coisa, de 40 graus Celsius.
Então, olha só, eu tenho meu calorímetro, eu tenho 800 gramas de água a 80 graus Celsius, eu vou adicionar uma certa quantidade de água a 20 graus Celsius e eu quero que a minha temperatura final ou temperatura de equilíbrio seja igual a 40 graus Celsius. Então, quanto dessa água a 20 graus Celsius que eu devo adicionar? Então, ó, primeira coisa, eu tenho 3 coisas trocando calor. Q1, calorímetro, Q2, aquela água a 80 graus Celsius e Q3, aquela água a 20 graus Celsius, tá? O Q1 é relacionado ao calorímetro. Equação de calor, ó, massa vezes calor específico, variação de temperatura. Percebam uma coisa, massa vezes o calor específico é o Czão de capacidade térmica. Então, quando tiver o calorímetro, você vem no lugar desse M1 e C1 e substitui pelo C maiúsculo de capacidade térmica. Então, a massa vezes o calor específico, tá até de cor aqui, ó, meio mostarda, você transforma no Czão de capacidade térmica do meu calorímetro, vezes a variação de temperatura. A amostra 2 é a água, continua aqui, eu tenho massa, calor específico, temperatura, e a mesma coisa para a amostra 3. Outra coisa, o calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius. Como o calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius, normalmente o exercício não passa o calor específico da água, tá? Então você tem que saber que o calor específico da água no estado líquido é igual a 1 caloria grama grau Celsius. Sabendo isso, substitui os valores, ó. Então a capacidade térmica do calorímetro, 100 calorias por grama, vezes variação de temperatura. Final 40, menos a inicial, que era 80. Lembra, o calorímetro tem a temperatura inicial da água que estava lá dentro. Mais calor da amostra 2, 800 gramas de água no estado líquido. Calor específico do estado líquido 1, vezes a variação de temperatura, 40 menos 80. Ó, fica igual. E depois a quantidade de água, né, M3, vezes 1 calor específico da água no estado líquido, vezes a variação de temperatura, final 40, inicial 20. Final menos inicial, 40 menos 20. Então, olha só, 40 menos 80 menos 40, 40 menos 80 menos 40, 40 menos 20, 20. Então, 100 vezes menos 40 menos 4.000, 800 vezes menos 40 menos 32.000, mais 20 vezes M3, 20 M3. Menos 4 com menos 32.000, menos 36.000, mais 20 M3 igual a 0. Vou pegar esse menos 36.000, vou passar para o outro lado da igualdade, positivo. Então, 20 M3 igual a 36.000. O 20 passa dividindo. E eu chego, então, que eu preciso de 1.800 gramas de água a 20 graus Celsius para misturar nessa situação e chegar numa temperatura de equilíbrio de 40 graus Celsius. Calorimetria é um assunto extremamente importante, pensando no PAS e PSS desse ano. Então, deem uma atenção, ok? É isso aí, galera. Valeu!